Olá, pessoal! A gente vai falar um pouquinho agora a respeito do conceito de instituições sociais. Bom, a gente pode começar definindo esse conceito aqui como sendo padrões de controle. As instituições sociais, elas são regras de comportamento. Elas trazem imposições sociais. E quando a gente diz que as instituições sociais funcionam como controle, como regra de comportamento, como imposição, é impossível a gente não se lembrar de Émile Durkheim, o sociólogo francês, que propôs que o objeto de estudo da sociologia fosse o tal do fato social. E uma das principais características do fato social é que eles exercem uma coerção sobre os membros do grupo. O que significa dizer isso? Significa dizer que a sociologia vai estudar tudo aquilo que de alguma forma influencia essa conduta do indivíduo, exercendo esse poder de coerção. E aí normalmente surge essa dúvida: e quem exerce essa coerção? Ora, basicamente quem faz isso são as instituições sociais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na escola, quando a gente pensa na igreja, quando a gente pensa no exército, quando a gente pensa na própria família, a gente pode considerar todos esses elementos instituições sociais, porque eles funcionam como um padrão de controle da conduta individual. Eles estabelecem regras de comportamento, funcionam como imposições sociais. Habitualmente, então, a gente tem a ideia de acreditar, enfim, que as instituições sociais seriam coisas negativas. Na verdade, não é bem isso. O Durkheim ele vai um pouquinho mais longe, ele fala sobre a própria noção de consciência coletiva, que seria uma síntese e não uma soma das condutas individuais. E toda a sociedade ela vai justamente construindo essa consciência coletiva, que depois de um tempo vai limitando o que se pode e o que não se pode fazer dentro do grupo. E por que essa consciência é tão importante? Porque ela garante a noção de solidariedade. O Durkheim, então, ele propunha duas formas de solidariedade: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Aliás, em alguns lugares, em vez de aparecer esse nome aqui, solidariedade, a gente também encontra a palavra coesão. Então, toda a sociedade ela precisa de coesão. E isso só se manifesta quando há essa relação solidária entre os membros do grupo. Bom, isso acontece basicamente porque todos estão sujeitos a essa mesma consciência coletiva. Pois bem, a solidariedade mecânica ela se daria principalmente quando há um conceito a respeito de valores. Isso faz talvez um pouco mais de sentido para sociedades tribais, mas se você pensar, por exemplo, na relação que você tem com o seu vizinho, isso envolve muitas vezes essa tal de solidariedade mecânica. É uma necessidade da sobrevivência imediata. Já a solidariedade orgânica ela é um pouco mais complexa, ela envolve basicamente a sociedade capitalista moderna e fundamentalmente a noção de divisão do trabalho. Como hoje o trabalho está altamente especializado, ninguém consegue fazer tudo o que é necessário fazer na sociedade. E por isso um indivíduo depende do outro justamente em virtude dessa especialização. Agora, tudo isso poderia fazer a gente pensar que a vida em sociedade sempre funciona de maneira orgânica, de maneira mecânica, de maneira coesa, de maneira solidária. E não é bem assim. De novo, a gente vai retomar o Durkheim, e o Durkheim ele opunha ainda o princípio da normalidade, como ele dizia, à noção de crise. Bom, o princípio de normalidade ele levaria a um estado social de eunomia, enquanto a crise levaria ao estado de anomia. Vamos dizer que o estado de eunomia, e essa palavra em grego aqui, eu, significa bom, seria o funcionamento normal da sociedade, garantindo essa coesão entre os seus membros.
E sempre que acontece alguma coisa que abala essa coesão, vem uma crise, que seria esse estado de anomia. E toda a sociedade, na verdade, está sujeita a essas crises. Bom, isso pode nos empurrar para uma outra discussão, que é uma discussão muito importante na sociologia, que é a discussão que a gente faz envolvendo os conceitos de maioria e os conceitos de minoria. E quando a gente pensa em maioria e minoria, a gente tem uma tendência a imaginar que esses conceitos estão ligados a questões numéricas. E não é bem assim. O que a gente chama de maioria na sociologia seriam aqueles grupos que têm um poder maior de pressão social, enquanto a minoria seria um grupo que tem um poder menor de pressão social. Ora, as mulheres, por exemplo, elas são maiorias numéricas no Brasil e no mundo, mas elas continuam sendo minorias, porque elas têm menos direitos do que os homens. Se a gente pensar em determinadas categorias profissionais muito organizadas, como médicos ou advogados, eles são minorias numéricas, mas eles são maioria, porque o poder de pressão social desses grupos é muito grande. E esse embate entre maioria e minoria, muitas vezes, pode gerar determinadas crises. Claro que isso não é o único motivo que levaria justamente a uma crise. Mas esse seria um dos elementos que, em determinados momentos históricos, poderia justamente o quê? Abalar esse estado de eunomia. Agora, indo um pouquinho mais longe na discussão, a gente fica sempre com a seguinte sensação. Se existe uma consciência coletiva, se existe uma solidariedade entre as pessoas, a gente não pode lutar contra isso, a gente tem que simplesmente aceitar. Bom, aqui vem a discussão a respeito das noções de alienação e transgressão, que a gente podia definir de maneira bem simples assim. A alienação seria a aceitação dos valores dominantes. Então, é quando um determinado indivíduo ou um determinado grupo não discorda daquilo que é essa tal consciência coletiva. E por isso não vai abalar essa coesão social. Mas em determinados momentos pode ocorrer essa discordância. E essa discordância pode afetar essa coesão social, seria uma postura transgressiva. Agora, o que é importante que se saiba é que quando se comete uma transgressão, virá aí uma sanção, virá aí uma punição, que pode ser uma punição prevista em lei, mas pode ser uma sanção da própria tradição. Bom, as sanções mais leves estariam ligadas à recriminação, uma advertência, uma suspensão, uma multa. Vamos imaginar, por exemplo, uma infração de trânsito. Num segundo momento, a gente podia falar numa segregação, é um pouco mais forte. A excomunhão, o isolamento, o racismo. É alguém que é expulso, por exemplo, da Igreja Católica porque não segue os preceitos determinados pela religião. E em casos mais radicais, a gente pode falar da repressão, com expulsão, com prisão, chegando inclusive, atenção aqui, a pena de morte. Claro que isso pode variar historicamente, varia de sociedade para sociedade, mas isso mostra que os transgressores podem ser punidos, o que não significa que muitas vezes as situações de transgressão não gerem mudanças na consciência coletiva e que criem novas formas, portanto, de coesão social. Bom, foram muitas informações importantes aqui nesse vídeo. Vamos ver se você entendeu as discussões principais que eu propus aqui. Há 2 exercícios, então, para a gente fazer. Vamos lá?